Ancelotti aproveitou essa data FIFA para fazer muitos testes e rodar o elenco dos convocados. O resultado: goleada sobre a Coreia do Sul e a primeira derrota da história diante do Japão. Só que nesse vídeo eu vou muito além do placar e te mostrar o que deu certo e o que deu errado taticamente. E claro, quais jogadores aproveitaram a chance e quem se afastou de vez do Mundial. Bora! O primeiro ponto a ser destacado é o fato da equipe sem um camisa 9 de ofício, novamente com Carlo Ancelotti, ter feito uma excelente partida no que diz respeito à movimentação, onde sempre tinha um jogador de área e muita troca de posição, como no primeiro jogo contra a Coreia do Sul, onde a gente teve um 4-2-4, né, apesar de ser um 4-2-3-1 aqui na formação do SofaScore, mas com Estevão, Rodrigo, Vini Júnior e Matheus Cunha, que se engana quem imagina que o Rodrigo jogou somente pelo centro, o Estevão jogou por fora, né, mais nas extremidades ali, né, o Vini Júnior também do lado esquerdo e o Matheus Cunha como um centroavante ou um falso 9. Não, essa troca de posição realmente foi absoluta. Nesse primeiro lance, que foi o gol do Rodrigo, dá pra gente perceber, né, uma área já bem pesada, né, com o Matheus Cunha por aqui, Bruno Guimarães, o próprio Vitinho, o Estevão aqui também e o Casemiro chegando, esse corta-luz absoluto, lindo, e o gol do Rodrigo. Aliás, o Rodrigo é um dos jogadores que se fortaleceu bastante nessa convocação, inclusive queimando a minha língua, tá? Porque eu, honestamente, eu fiz até um vídeo lá no meu outro canal, e eu achei muito contestável ter levado o Rodrigo na fase que ele vive com o Real Madrid. Mas na seleção brasileira realmente ele mostrou de novo seu valor. Agora a gente consegue perceber essa dinâmica que eu mencionei anteriormente, que é o que? O Rodrigo mais por fora, ou seja, mais do lado esquerdo, e o Vini Júnior se posicionando de costas pro gol, tá? Uma das coisas que ele costuma fazer também no Real Madrid, né? Vale ressaltar que o Rodrigo tá numa briga muito grande para ser um ponta esquerda no Real. E obviamente a gente sabe que tem o Vini Júnior. Será que os dois conseguem jogar junto? Acho que consegue, isso a gente conseguiu ver também na seleção brasileira, ou seja, ele não é mais aquele ponta direito como ele não gosta de atuar, e é sim um jogador que flutua em diversos setores do campo. Olha aí, ele recebendo a bola escorada pelo Vini Júnior, e aqui um outro ponto interessante dessa movimentação, né, que a gente percebe o Estevão infiltrando, ou seja, vindo da extremidade para o meio, ou seja, fazendo aquele movimento de facão, assim como o Vini Júnior, ou seja, se o Rodrigo centraliza, o Vini Júnior vem por fora para receber a bola, assim como o Estevão. E aqui, esse lance pra mim aqui, que foi o gol, com mais um dos gols, né, contra a Coreia do Sul, que chama atenção em tudo isso que a gente tá falando de movimentação. Você vê que a jogada começa com o Casemiro aqui na defesa, e olha onde tá o Vini Júnior para receber essa bola, ou seja, pelo centro de novo, não é um ponto esquerda. Matheus Cunha, putz, que seria, em tese, o último homem de ataque, ele tá mais recuado ali, é dos quatro o mais recuado nesse momento. E aí a bola cai aqui no Rodrigo, e olha onde o Rodrigo está, do lado esquerdo, na ponta esquerda, muito próximo da linha lateral. E aí o lance vai correr, tá? O Rodrigo dá um drible aqui, leva a bola para o centro, a gente pula um pouquinho aqui parte do lance, e aí a gente já percebe que o Rodrigo tá onde, ó? Pelo meio do campo, né? Assim como o Matheus Cunha também já está por aqui. Olha que curioso, né? Uma movimentação que acaba gerando aí uma oportunidade de gol com a finalização de fora do Rodrigo. Falando em certeza, eu quero destacar a atuação de um jogador nesses amistosos. Mas antes de eu revelar quem é esse nome incontestável na seleção, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando esse tipo de análise. Se você fez exercício mental quando eu mencionei aí quem seria esse jogador que se fortaleceu nessa data FIFA na seleção brasileira, que para mim garantiu vaga na próxima Copa do Mundo, esse cara é o Bruno Guimarães. Cara, não somente pelas assistências que ele deu, mas por tudo que a gente vem percebendo que ele vem fazendo depois da chegada no Ancelotti, muito mais perto do que ele joga no Newcastle, que era o grande questionamento, acho que de todo brasileiro. Falou, pô, eu vejo os jogos da Premier League, ele joga muita bola na Premier League, e aqui na seleção brasileira realmente ele não fazia grandes coisas. E uma das coisas que eu achei que melhorou bastante foi o fato de ele ser agora esse cara que vem buscar a bola na linha defensiva. Óbvio, ele também fazia isso em alguns momentos, só que muitas das vezes a gente via muito mais o Casemiro fazendo esse papel, que não é um bagre. Mas com o Bruno Guimarães, a gente ganha uma boa arma para conseguir quebrar linhas a partir do nosso setor defensivo, como a gente vê nesse lance, trazendo esse ótimo passe para o Estevão. E o Estevão pelo centro, como eu já mencionei anteriormente, aquela dinâmica do ataque bem movimentado. E aqui a gente percebe também, ó, quebrando pressão, tá sendo o jogador que busca essa bola, tá? E a jogada flui, a bola cai lá no Vini Júnior, olha onde o Vini Júnior vem buscar essa bola, depois ele leva, flutua com ela, e o Rodrigo agora novamente pela esquerda. E aí eu destaco exatamente essa mesma dinâmica que eu mostrei antes, tá? Olha como o Vini Júnior já faz o facão para sair na extremidade,
e o Rodrigo já faz o movimento para centralizar. Então com isso, nunca os dois ocupam o mesmo setor de campo, tá? A não ser que seja necessário para fazer uma tabelinha. E aí, claro, o brilhantismo do Bruno Guimarães nessa assistência absurda com o Estevão. Estevão muito mais perto do gol, né? Não tão extremo assim, fazendo um gol de perna direita, inclusive um golaço. E aqui a gente vê a segunda assistência do Bruno Guimarães, e nessa daqui tem que destacar o Paulo Henrique. Se o Bruno Guimarães conseguiu se consolidar de vez, o Paulo Henrique certamente colocou uma grande interrogação em toda a comissão técnica e obviamente também no Carlo Ancelotti, porque ele foi muito bem, tanto apoiando, né, trazendo esse jogo de profundidade, né, trazendo um jogo mais físico, ou seja, dando mais velocidade para a seleção brasileira. Acho que o Wesley tem também essa característica, o Wesley que estava lesionado, tá? Como também foi bem defensivamente, tá? Então é um jogador para destacar, um jogador para ficar de olho que, obviamente, pensando em Copa do Mundo, o nome dele estava muito longe do radar. Agora, certamente ficou mais próximo. É bem verdade que geralmente o cenário da seleção brasileira vai ser de enfrentar defesas extremamente fechadas que jogam no contra-ataque contra nós. Mas também, destacando mais um ponto positivo aqui, foi o fato da seleção saber muito bem o momento de contra-atacar rápido, contra-atacar com consciência. Coreia do Sul deu poucos espaços assim, e todos esses espaços a seleção conseguiu aproveitar muito bem. E curiosamente, a maioria delas com o Matheus Cunha. Você vê que essa jogada a gente consegue fluir aí o ataque, depois uma ótima bola do Rodrigo, e aí o Vini Júnior acaba errando aqui na conclusão. Mas, no outro lance, vindo de um escanteio, né, de uma sobra de escanteio, novamente a bola cai no Matheus Cunha, e perceba, né, como eu destaquei aqui, essa observação dele. Falou, cara, onde eu posso trazer esse passe? Onde eu posso gerar perigo na defesa adversária? E ele contra o Vini Júnior, que realmente é muito veloz, consegue fazer uma grande jogada, dribla com a perna esquerda, finaliza com a direita e faz um golaço. Ponto negativo, ponto pra gente tomar cuidado, tá? A gente enfrentou a Coreia do Sul e obviamente o Brasil quis pressionar lá em cima, que é uma característica aí de muitas vezes em muitas equipes que eu vi o Carlo Ancelotti treinar. Porém, tá? Mesmo contra a Coreia, que não é um time tão qualificado, várias vezes eles conseguiram sair dessa pressão. E aí o futebol é um cobertor curto, tá? Eu sempre costumo dizer essa frase, por quê? Pressionou na saída de bola, roubou a bola, a gente consegue levar perigo para o adversário. Pressionou na saída de bola, não roubou essa posse, o adversário saiu, aí é perigo contra a nossa defesa, porque a gente vai estar em igualdade numérica, ou às vezes até desvantagem numérica lá na defesa. E aqui isso aconteceu, olha, o Brasil com 4, 5 jogadores ali no campo de ataque, e mesmo assim a Coreia conseguiu encontrar um homem livre lá do lado esquerdo. E a estratégia deles era muito clara, tentar bola longa no Heung-min Son, que era o melhor jogador. E aí, cara, com esse espaço, obviamente o Son quase conseguiu. Você vê, por muito pouco ele não consegue ganhar essa bola. Foi muito bem o Douglas, que novamente fez uma atuação muito sólida na seleção. Quer mais um lance para vocês, pra gente ilustrar isso daí novamente? Olha aí, 4 jogadores da seleção, troca de passe, dessa vez o goleiro que finaliza. E quando essa bola chega no campo de ataque, ó, a gente está num 3-3 contra o adversário. Acabou que eles tentaram efetuar um cruzamento e não marcaram um gol, não levaram um perigo, uma finalização direta. Mas imagine contra uma Alemanha da vida, um Portugal da vida, uma Espanha, esse tipo de cenário. Realmente é um ponto a ser considerado. Depois vocês comentam aqui embaixo se vocês concordam com isso ou não. E lembra que eu disse do cobertor curto, né? Aí eu tenho que trazer também o outro lado, né? Porque no ponto positivo, quando isso aconteceu e funcionou, o Brasil marcou 2 gols. Primeiro esse com o Estevão, obviamente, acho que muito mais uma falha individual do Min Jae-kim, zagueiro do Bayern de Munique, que propriamente uma pressão, mas esse aqui claramente a pressão realmente foi o famoso erro forçado que a gente costuma dizer no tênis, ó. 4 jogadores num setor, com um jogador aqui portando a bola e 2 aqui dentro desse quadrado, né? Como a gente pode dizer por aqui. E aí o Bruno Guimarães pressiona muito bem, o Casemiro ganha e o Vini Júnior solta a bola rápido pro Rodrigo marcar. Então assim, é um cobertor curto que a gente tem que tomar cuidado e saber contra quem a gente vai usar esse tipo de estratégia. E trazendo aí para o jogo do Japão, onde a gente teve somente Vini Júnior, Casemiro e Bruno Guimarães como os titulares, realmente é muito difícil da gente analisar a derrota assim nesse tipo de contexto, né? O Ancelotti quis testar e realmente tinha que testar, eu concordo com isso, mas a seleção japonesa, que não é boba nem nada, aproveitou um momento de destempero ali do Brasil para vencer o jogo e vencer de virada e fazer uma vitória histórica. E aí eu destaco alguns pontos negativos, muito mais na questão individual. Primeiro, o Hugo Souza, tá? Eu sou corintiano, tá, pessoal? Para quem não sabe. E assim, ele realmente foi mal, tá? Foi mal, tava nervoso provavelmente, então de certa forma isso acabou deixando essa atuação dele mais apagada, né? E foi um jogo onde o Brasil ficou mais exposto, se a gente comparar com a Coreia do Sul, pela questão da formação diferente que o Ancelotti trouxe. Mas enfim, realmente não foi bem. Não acho que ele ficou tão distante da Copa do Mundo, porque eu acho que o Ancelotti pensa muito nele como um goleiro
para defender pênaltis, mas eu acho que ele ficou muito longe de ser um segundo goleiro, por exemplo, tá? E aí um outro jogador que eu também destaco, curiosamente, passou pelo Corinthians, que é o Carlos Augusto. Gosto bastante, mas é um jogador que está mais habituado a jogar com linha de 3, sendo ou um zagueiro pela esquerda ou um ala, tá? E aqui realmente ele foi muito mal, praticamente não ganhou nenhum duelo, ainda mais contra o Ritsu Duan, que é muito bom jogador. Olha essa jogada, como realmente o Carlos Augusto dá um bote errado e quase o Takuma Minamino faz o gol, tá? E aí, por fim, né, a gente tem que falar do Fabrício Bruno, uma pena, tá? Porque é outro jogador que vive um momento muito bom no futebol brasileiro, mas que não foi bem, e pela concorrência, eu acho que ele dá a Deus a chance de ir para o Mundial. No geral, vejo mais pontos positivos do que negativos, mesmo com a virada sofrida contra os japoneses. E você, o que achou? Comenta aí embaixo. Agora, uma dúvida que ainda fica é se teremos uma referência no ataque. E tem um nome que foi desfalque nessa data FIFA, mas já vinha pedindo passagem com o Ancelotti. João Pedro. Será que ele pode ser o 9 da seleção? Clica agora no vídeo que está aparecendo aí na tela para entender tudo. Tamo junto!